Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Giovanni, sou professor da Rede Municipal de Educação e esta é a nossa 11ª aula de História. Bem, na aula de hoje nós iremos trabalhar sobre as chamadas revoltas coloniais. Como o nome já diz, foram revoltas que ocorreram durante o Brasil colônia. Bom, então nós iremos apontar as principais particularidades dessas revoltas coloniais. As revoltas coloniais, elas podem ser divididas em alguns aspectos e hoje nós iremos falar sobre as revoltas nativistas. Bom, as revoltas nativistas foram um grupo de revoltas, de movimentos locais de cunho regional, ou seja, foram revoltas que ocorreram em determinados locais do Brasil colonial, beleza? Bom, essas revoltas nativistas eram formadas por pessoas de várias classes sociais, por escravos e até mesmo dono de terras. Era notável durante essas revoltas nativistas o caráter regionalista daquela revolta e não se preocupavam com uma unidade política na revolta. Tá? Essas revoltas nativistas elas ocorreram contra os certos aspectos de exploração da colônia. A primeira revolta que nós iremos trabalhar vai ser a revolta conhecida como Aclamação de Amador Bueno. Professor, o que seria essa revolta, a Aclamação de Amador Bueno? Bom, essa revolta foi uma revolta que ocorreu, na província de São Paulo, em 1641. Bom, os revoltosos eles estavam insatisfeitos com a coroação de Dom João IV, que era o rei de Portugal. Então, esses paulistas eles tentaram aclamar, ou seja, tornar o Amador Bueno rei de São Paulo. Vocês acreditam? O que acontece? Porém, essa revolta foi totalmente desorganizada. Por que, professor, que foi desorganizada? Porque eles não comunicaram a principal pessoa, que seria o Amador Bueno. O Amador Bueno, quando ele descobre as ideias desses revoltosos paulistas, ele nega, certo, a participação. Ele não está disposto a participar daquela revolta. Inclusive, o Amador Bueno ele vai se refugiar em uma igreja, certo? E depois a coroa portuguesa vai perdoá-lo, porque vai perceber que ele não tinha nada a ver com aquele conflito, tá? Então, a revolta de Amador Bueno teve essas características. A segunda revolta vai ser a revolta de Beckman, no ano de 1684. Essa revolta ela foi liderada pelos irmãos Beckman, que eram o Manuel Beckman e o Thomas Beckman. Essa revolta ela foi desenvolvida na região do Maranhão. Essa revolta foi motivada principalmente por uma crise social que vivia o Maranhão durante aquele período. Ou seja, as pessoas daquela região eles viviam numa extrema pobreza. Os grandes proprietários de terras daquele período, eles também passavam por dificuldades econômicas, principalmente na escassez de mão de obra escrava. Partindo daí, a coroa ela vai criar a chamada Companhia de Comércio do Maranhão, onde esses colonos daquela região teriam que comprar produtos exclusivamente daquela companhia. E esses produtos tinham preços altíssimos. Então, isso vai gerar uma crise de abastecimento para aquela população. Então, esses colonos vão se revoltar contra aquela situação. Vai chegar um período que eles vão invadir o depósito da Companhia de Comércio. Então, eles vão invadir, vão saquear aquele depósito. Logo após também essa invasão, esses colonos também eles vão entrar em conflito contra os padres jesuítas. Por quê? Porque esses padres jesuítas proibiam a escravização do indígena. Como naquela região a mão de obra escrava negra já estava escassa, esses colonos queriam escravizar o indígena e os padres jesuítas eram contra a escravização, não permitia que os índios fossem escravizados. Então esses revoltosos também vão entrar em conflito contra os padres jesuítas. Em fevereiro de 1685, esses revoltosos liderados pelos irmãos Beckman vão criar a Junta Revolucionária. Então eles vão passar todos os seus ideais, o que eles defendiam para a coroa. E o Thomas Beckman ele é convidado a ir até Portugal para expor as suas ideias para os portugueses. Porém, na sua volta, ele é preso e seu irmão Manuel é assassinado. Ele é morto
pela coroa, certo? Pelo exército português. Então, essa revolta foi a revolta conhecida como Revolta Beckman. Foi uma revolta na qual eles lutaram pelos seus ideais, né? Lutaram em defesa de certa forma, de melhores condições para eles. Bom, gente, a nossa terceira revolta vai ser a chamada Guerra dos Mascates. Professor, o que seria essa Guerra dos Mascates? A Guerra dos Mascates foi um conflito entre a Vila de Olinda, tá? E Recife, que durante aquele período ainda não era uma vila, não tinha característica de uma vila. Professor, mas é uma vila? Sim. Quando um determinado conjunto habitacional ele ganhava o caráter de vila, ele já poderia ter uma Câmara Municipal, ele já poderia ter mais autonomia política. E nós tínhamos Olinda, que era uma vila, e Recife era apenas o porto de Olinda. Porém, em Olinda viviam os grandes aristocratas, que eram os grandes fazendeiros, os senhores de engenho. Em Recife viviam os comerciantes, que eram chamados de mascates. Havia, de certa forma, uma rivalidade entre os grandes fazendeiros de Olinda com os comerciantes de Recife. Por quê, professor? Porque vai chegar um período que esses fazendeiros eles começam a pegar dinheiro emprestado com esses comerciantes e começam a dever, tá, dinheiro para esses comerciantes. Esses mascates, né, alguns deles vão até pegar em terras desses grandes fazendeiros para pagar as suas dívidas, né, que esses fazendeiros estavam devendo para esses comerciantes. Então isso vai desgastar essa relação entre os comerciantes de Recife e os grandes proprietários de terras aristocratas de Olinda. O estopim desse conflito da Guerra dos Mascates foi quando Recife é elevada, né, à categoria também de vila. Tá? Esses comerciantes aristocratas de Olinda não vão ver com bons olhos que Recife torna-se uma vila. Então elas vão atacar, em 1710, esses grandes fazendeiros, eles vão atacar a cidade de Recife, ou aliás, a vila de Recife. E aí vai começar o conflito entre Olinda e Recife. Em 1711, Recife ele revida e também ataca a cidade de Olinda, ataca as grandes propriedades dos fazendeiros, põe fogo nessas propriedades, nessas terras. Beleza, partindo daí, no primeiro ataque ainda da cidade, né, de Recife, o governador, né, que estava na cidade de Recife, ele vai fugir para a Bahia, certo? Então, depois da fuga, esse governador ele vai embora e vai surgir, tá, um novo governador conhecido como Félix. O Félix, então, ele chega para resolver a situação e ele vai prender algum desses aristocratas, tá, da cidade de Olinda. E vai prender o principal líder, que é o Bernardo Vieira, né? O Bernardo Vieira é um dos principais líderes aí dos aristocratas, né, de Olinda. Inclusive, o Bernardo Vieira é enviado para Portugal e ele morre em sua cela intoxicado. Ele vai acender, tá, um candeeiro, né, para se aquecer durante o frio lá da Europa, né, de Portugal, e ele vai morrer intoxicado com aquela fumaça do candeeiro. Bom, gente, nós iremos falar agora também sobre a próxima revolta, que vai ser a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas, né, vai ser um conflito, tá, na região de Minas Gerais, tá, entre os anos 1707 e 1709. Bom, esse conflito é gerado por interesse dos portugueses, que eram chamados de Emboabas, né, nas minas de ouro. Essas minas de ouro foram descobertas pelos paulistas. Os paulistas, né, bandeirantes, descobriram aquelas minas de ouro naquela região onde hoje é Minas Gerais. E nós tínhamos o principal líder, né, dos paulistas, que era o cara conhecido como Borba Gato, né? Então, esses paulistas, eles defendiam a sua exclusividade na exploração do ouro. Ou seja, os paulistas falaram: encontramos o ouro aqui, o ouro é todo nosso. Ninguém é para vir aqui explorar o ouro, não. O ouro é de quem encontrou, certo? Já os forasteiros, né, portugueses, pessoas de várias regiões começaram a ir para a região de Minas Gerais para também explorar o ouro. Então, essas pessoas que eram chegadas de fora, certo? Eles eram chamados de Emboabas. Tá? E começa então o conflito entre os paulistas, certo? E os Emboabas, que eram os forasteiros que também queriam explorar o ouro. Beleza, durante esse conflito, né, vai ocorrer um episódio muito conhecido, que vai ser a traição do Capão. Contra o próprio exército colonial, que é de Portugal, os paulistas não vão aguentar lutar contra eles. Eles vão ser derrotados, esses paulistas vão ser derrotados pelo exército colonial.
partindo daí, esses paulistas vão se render, e aí eles se rendem, abaixam as armas, abaixam a guarda, tá? E eles vão sair do conflito. E ocorre o episódio conhecido como a traição do Capão, na qual esse exército, né, esses soldados aí da corte, eles vão assassinar mais de 300 homens, né, que eram esses paulistas, certo? Bom, gente, o conteúdo é muito extenso, são 9 revoltas coloniais, não dá para falar sobre todas, tá? Não dá para falar sobre todos os aspectos, a gente faz uma aula meio que por cima, tá? Para que vocês peguem e filtrem o máximo de informação possível. Não esqueçam de acessar a nossa ferramenta digital Palmas Homeschool e também acessar o nosso canal no YouTube e assistir às aulas. Não fique preso apenas nessas ferramentas, pesquise também por fora esse material, tá? No mais, muito obrigado e tchau, tchau.